texto de Ellen White que ela fala que o centro das nossas pregações, assim, né, tem que ser Cristo. Ou seja, tipo, a vida do cristão ali, tudo que a gente for fazer no púlpito ali, tanto música, louvor, tem que ser cristocêntrica, né? Ou seja, apresentar Cristo Jesus para as pessoas, porque ele é o poder de Deus para a salvação, né? Então, vamos... Pode passar. Vocês se lembram o que a gente falou no sermão passado? Vamos recapitular. A gente viu que a lei... O que é a lei? Vocês se lembram? O que é a lei? Quando a lei vem perante nós, o que é que ela pede? O que é que ela exige de nós? Justiça. Ou seja, obediência perfeita. Por que a lei ela nos mata? Porque Paulo fala que quando a lei veio até ele, ele morreu. Porque a gente viu que a espiritualidade da lei ela é muito superior. Ela é muito alta. Abra a Bíblia de vocês aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo é o capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, verso 5. Todos acharam? Na minha tradução diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, olha só que Paulo está falando. Isso, de uma fé não fingida. Então, Paulo está falando que o fim do mandamento é o amor. Na minha tem a caridade, mas caridade a gente pode traduzir como amor também. É o amor. Só que esse amor tem que partir de o quê? De um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você consegue dar isso para a lei de você mesmo? Analise você, o seu coração, e vê se realmente você tem o que aqui está falando, um amor de um coração puro. Você tem um coração puro? Olha só, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma consciência limpa e de uma fé não fingida. Você tem isso? Você tem um coração puro? Você tem uma consciência limpa, totalmente limpa, desde o início da sua vida até hoje? Você tem isso? É difícil. Por isso que a lei nos mata, porque ela pede isso. Olha, o fim da lei é o amor, só que de um coração puro e de uma consciência pura. A gente não tem isso, mas a gente sabe de alguém que tem, de uma pessoa que tem isso. E essa pessoa é Cristo Jesus. Então, é por isso que a lei nos mata. Só que vimos aqui no estudo passado também, vamos abrir em Isaías capítulo 54, para a gente recapitular essa parte. Isaías 54, verso 17, alguém pode ler para a gente? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isso. Então, olha o que Isaías fala. A gente viu no sábado retrasado, ele fala que Deus ele tem uma herança para nós. Ele tem uma herança para mim e para você. E ele fala, esta é a herança dos servos do Senhor, a justiça deles
que procede do Senhor. Essa justiça é Cristo. Por nós não conseguimos satisfazer as exigências da lei, a nossa herança que Deus tem para nos dar é Cristo, é a nossa justiça. Porque Ele é o único que tem um coração puro e uma consciência pura. A gente vai entender mais isso, como é que isso funciona. Aí aqui ó, eu coloquei, justiça de quem? A nossa justiça, ela é nossa, mas ela não vem de nós. Ela não vem de mim e de você. Ela vem de Deus. Deus diz, eu vos darei aquilo que satisfaz a lei. Esse dom da justiça e essa graça abundante. Agora uma pergunta. Como podemos alcançar essa justiça? Agora vamos entrar na parte 2. A parte 1 é que a gente foi mortos para a lei e Cristo, ele nos dá, e Deus nos dá essa justiça. Agora a parte 2. Como podemos alcançar essa justiça e através de qual caminho ela vem até nós? Essas duas perguntas é que nós vamos estudar. Vamos responder aqui ao decorrer do nosso estudo. Pode passar. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 3. Eu anotei ali, mas quem quiser marcar na Bíblia de vocês os textos que a gente vai ler, seria bom que aí vocês mesmos estudariam em casa depois. Cada tópico que a gente viu aqui, cada texto, né? Então, em Romanos 3, capítulo 3, verso 23, verso 27, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí eu botei um comentário ali. A abundância da graça agora nos justifica gratuitamente. Através de quê? Através da redenção que há em Cristo Jesus. Aí o verso 25. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Por que lei a jactância foi excluída? Pela lei das obras? Pelos 10 mandamentos? Ou pela fé em Cristo Jesus? Como é que a condenação ela é excluída? Pela lei dos 10 mandamentos ou pela fé em Cristo Jesus? O próprio Paulo responde, das obras? Não, mas pela lei da fé. Vamos entender isso, como é que funciona essa lei da fé. Porque nós vamos entender, o mundo evangélico, eles têm um grande problema. Porque para eles entenderem isso, eles fazem assim, então vamos tirar a lei, vamos jogá-la fora. Que agora já que é pela fé, então o que é que a gente faz com a lei? Já que a lei foi abolida e tal, não há mais nenhuma condenação, e aí eles pegam a lei, já que não há condenação, então é porque a lei foi removida. Tiram a lei, excluem a lei. Só que não é assim. A lei, ela não foi removida. Vamos entender então como é que agora a lei não nos condena. Ela não foi removida e ela não nos condena. É isso que nós vamos entender. Pode passar. Aí, continuação aqui, ó. Jesus Cristo como propiciação. Em outras palavras, Jesus Cristo toma o meu lugar com relação às exigências da lei de Deus. Onde eu falhei, ele assume o meu fracasso sobre si. E ele aplaca a ira da justiça da lei. Ele toma o meu lugar. Essa redenção está onde? Está em Jesus Cristo. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Essa parte aqui vocês entendem, né? Jesus como propiciação. Vocês entendem essa parte? Que ele toma o meu lugar em relação às exigências da lei de Deus. Onde eu falhei, onde foi que eu falhei? Em tudo. Em tudo. Desde o meu nascimento até hoje. Eu falhei em tudo. Entendeu? Porque a gente viu que eu cumpri 9 mandamentos, mas falhei em um, eu sou culpado de todos. Então, onde eu falhei, Cristo vem e assume ali. E onde foi que o homem falhou? O homem falhou em tudo. Entendeu?
Só que vamos olhar isso um pouco mais de perto. João capítulo 15, verso 5. Esse texto é bem conhecido de todos nós. Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, olha só que Jesus fala a respeito de mim e de você. Isaías, sem mim, você nada pode fazer. Agora, passe mais um pouco. Só que aí, quando você vai em João, capítulo 5, verso 30, olha só o que Jesus fala a respeito dele mesmo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ué, ele olha para mim e fala, você não pode fazer nada de si mesmo. Aí, quando ele vai falar dele, ele fala, eu não posso fazer de mim coisa alguma. Aí ele continua, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só que interessante, Jesus quando esteve aqui nesta terra, ele também não podia fazer dele coisa alguma. Ele disse que tudo que ele fazia eram as obras do Pai nele. Não sei se vocês já viram Ellen White falar que, acho que é no Desejado, que quando ele estava ali na tempestade, dentro do barco, e ele falou, ele deu a ordem para o mar se acalmar, aquieta-te e acalma-te, ela fala que o que fez aquilo se acalmar foi a fé dele no poder do Pai. Entendeu? Então, por isso que ele fala, eu de mim mesmo não faço coisa alguma, mas todas essas obras que você vê eu fazendo aqui, é o Pai que opera em mim. Vocês entenderam esse ponto? Então, olha só, você vê que a mesma situação nossa, não podemos fazer nada de nós mesmos, Jesus ele estava também nesta mesma situação. Então, as obras que Jesus fez aqui nesta terra eram as obras de quem? As obras do Pai. Era o Pai operando pelo seu Filho. E todos os milagres que ele fazia, tudo que ele fazia, vinha da fé que ele tinha no Pai, que o Pai iria operar aquilo. Pode passar. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas aí ele também diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 14, verso 10 diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz o quê? É quem faz as suas obras. Então, isso ficou claro, essa parte aqui do estudo? Todas as obras que Jesus fazia, quem era que operava essas obras? O Pai. Porque, como a gente foi falado aqui na lição, né? Ele falou que o trato lá o trato eterno entre o Pai e o Filho é que o Filho deveria se esvaziar de si mesmo. Entendeu? Ele só poderia usar aqui na Terra o mesmo poder que eu e você podemos usar, que é a fé em Deus. Entendeu? Tudo que ele realizava não era o poder dele que ele faz. Satanás, ele tanto que, uma prova que ele não podia usar o poder dele. Satanás tentou ele em relação ao quê? Em relação à comida, para que ele usasse o poder dele. Entendeu? Mas ele não podia, era o trato que ele tinha com o Pai. Ele se esvaziou totalmente. Entendeu? Então, os milagres que ele fazia, as coisas que ele fazia, a gente fala que era o poder da fé. Até ali que ele anda sobre as águas, ela fala que ali era o andar da fé. Ele não estava andando ali sobre as águas pelo poder dele. Porque então Pedro também não tinha poder nenhum. E por que ele andou? Porque ele creu. Pedro no momento creu, só que depois ele descreu e aí afundou. E com Jesus não foi diferente. Jesus estava andando ali sobre as águas, era o andar da fé. Não era pelo poder dele que ele estava se fazendo levitar. Era a fé dele em Deus e Deus estava fazendo com que ele andasse sobre as águas. Entendeu? Pô, pode passar.
Aí eu peguei um texto aqui de um livro. Esse livro eu recomendo para os irmãos também. Anunciando o Alto Clamor. Ele vai falar justamente sobre essa questão. É a página 18 e 19. Ele fala assim mesmo. Jesus Cristo se deu a si mesmo, colocou-se de lado e se revestiu da humanidade. E de si mesmo ele não podia fazer nada. Você pode de si mesmo fazer alguma coisa? Jesus também de si mesmo não podia fazer nada. Nós vimos isso na Bíblia. Aí ele fala: aquilo que ele fez, o qual era a justiça, não eram suas próprias obras, mas foram as obras do Pai nele. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A menos que você habite em mim e eu em você, não podemos ter os bons frutos de Deus. Não pode satisfazer a justiça que a lei exige. Mas, se permanecermos nele, poderemos, porque ele esvaziou-se de si mesmo e foi preenchido com a plenitude de Deus. E Deus produziu as obras da perfeita justiça. Assim, se nos permanecermos em Cristo e Cristo em nós, então Jesus Cristo passa a operar em nós como o Pai operou em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? O Pai, Jesus se esvaziou de si mesmo e o Pai, por conta disso, o Pai começou a operar nele. E tudo que Jesus fazia aqui eram as obras do Pai em Cristo. Aí é que fala, e nós, da mesma forma, quando nós esvaziarmos de nós mesmos, o texto que a irmã leu, quando nós renunciarmos o eu, então Cristo pode operar as obras do Pai em nós. Aí ele fala, continua. Então poderemos executar as obras de Deus. A justiça que a lei exige é finalmente satisfeita. Pode passar. Aí continuando o pensamento do autor do livro. Cristo é apresentado como nossa propiciação. Ao recebermos, crermos e irmos a Ele, nos escondemos em Cristo e o Pai só vê seu Filho. Quando Ele olha para você e para mim, escondidos em Jesus Cristo, Ele não vê nossa pecaminosidade. Ou seja, Ele não vê a mim e a você, mas Ele vê Cristo. Ele vê somente a perfeição de Jesus, o qual é o seu próprio reto proceder. Então, quando Ele olha para nós, Ele está feliz, pois Ele vê sua própria justiça. Onde havia falhas miseráveis, onde há um homem miserável, pobre, cego e nu, Ele vê uma vida perfeita. Ele vê uma vida que é tão perfeita como a sua própria. Porque, de fato, é a sua própria vida. Essa vida é perfeita desde a eternidade até a eternidade. Assim a lei fica feliz, porque a lei em si mesmo requer bem isso. Perfeita justiça desde a eternidade até a eternidade. Pode passar. Agora vamos voltar para Romanos 7. Eu acho que eu não coloquei aqui. Vamos abrir na Bíblia Romanos 7. Vamos voltar para... Você se lembra que a gente estudou Romanos 7, uma parte dele, no sermão anterior? Que lá em Romanos 7 a gente vê que Paulo, ele entendeu a profundidade da lei de Deus e ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará agora do corpo desta morte? Porque a lei, a espiritualidade da lei, ela é tão grande que ela revelou coisas que eu nem sabia que tinha dentro de mim. E aí ele vê lá, a gente vê aquela experiência dele, só que no final do versículo, ele se encontra com Cristo Jesus e ele fala o quê? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente vai ler agora Romanos 7, lá no finalzinho, o verso 25, o verso 25 e em diante. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Eu acho que eu coloquei aqui. Mas se vocês quiserem anotar, podem... Portanto, em Romanos 7, se voltarmos lá, vamos entender o porquê de o apóstolo Paulo estar tão feliz em ter encontrado a Jesus Cristo.
Ele encontrou essa lei. E tudo o que a lei fez foi dar a ele um verdadeiro desconforto e toda sorte de concupiscência. Uma sensação que queima. Aqui estou eu, e tudo o que vejo é que não consigo fazer nada certo. Não há nada em mim que faça com que eu me sinta bem. Olha só, Paulo ele passou por um processo, e esse processo todos nós vamos ter que passar. Nós primeiro nos encontramos com a lei. E o que é que a lei faz com nós? A lei ela condena, ou seja, ela, olha, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer aquilo. E foi isso que a lei fez com Paulo. A lei condenou a Paulo. Só que a gente viu que a lei, além de ela condenar, ela nos mostra o caminho. A lei, ela nos serviu de aio para nos o quê? Nos conduzir a Cristo. Além de ela condenar, ela nos mostra o caminho. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele viu a lei, só que a lei que condenava também mostrava o caminho. E foi isso que fez com que ele agradecesse a Deus por Cristo Jesus. Agora vamos ler Romanos 7, verso 25 em diante. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vocês entenderam porque agora ele fica radiante por ter encontrado a Cristo? Ele entendeu que agora em Cristo Jesus, a lei que era para condenação, em Cristo Jesus, essa lei agora é uma promessa. É uma lei agora de vida. É uma lei agora de promessas. Antes, quando ele estava sem Cristo Jesus, ele via a lei como exigências. Não matarás. Eu tenho que. Não posso matar, eu não posso matar, eu não posso matar. Eu não posso matar. Por isso que no início do sermão anterior, eu perguntei para vocês, perguntaram a Jesus como é que ele entende a lei, e ele falava, como lês tu? Como você interpreta a lei? Porque tem duas formas de a gente interpretar a lei. Tem duas formas de a gente interpretar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem até nós, como uma lei vem até nós, eu posso interpretar da primeira forma, como uma ordenança, que era como os fariseus entendiam, ou eu posso entender como uma promessa. Tudo a respeito da lei, da palavra de Deus. Quando Deus nos dá a lei, a gente pode entender como uma ordenança ou como uma promessa. Isso vai depender da nossa compreensão, daquilo que eu já conheço, entendeu? Paulo agora entendeu que a lei de Deus, quando vem para ele, não é mais como uma ordenança, eu tenho que fazer. Não, mas é como uma promessa. Pode passar. Vamos ver. Ó. Não há condenação. A gente acabou de ler, não foi? Todo aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Agora que você está em Cristo Jesus, crê em sua propiciação, crê que ele agora tomou seu lugar e continua acreditando nisso todos os dias, não há condenação. Uma pergunta. O quão perfeitamente você acredita nessas palavras? Você acredita realmente que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus? O quão verdadeiramente acreditamos que não estamos condenados? Salmo 119, verso 89 diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Deus fala sério quando profere suas palavras. Você que é um pecador, não está condenado. Pode passar. Agora aqui é o ponto que eu quero chegar. Como lemos a palavra de Deus? Agora que alcançamos esse conhecimento de que a lei me matou e as escrituras dizem que você não está mais debaixo da lei, mas sim da fé, nós anulamos a lei?
Não, de modo nenhum. Jesus Cristo declara justiça. O que é justiça? O que é justiça, segundo a palavra de Deus? Para vocês, o que é justiça? Quero que vocês me respondam. Isso. Abram a Bíblia aí em Salmo 119, verso 102, para vocês verem na Bíblia de vocês, porque aquela tradução ali acho que está um pouco diferente. Quem tem a King James? O Almeida? Salmos 119, verso 172. Quem tem a King James, pode ler? A minha língua falará a tua palavra, porque todos os teus mandamentos são justiças. O que é justiça, segundo a Bíblia? Os mandamentos de Deus são justiça. Então, quando Deus ele te justifica, ele declara os 10 mandamentos para você. É a mesma coisa de ele falar os 10 mandamentos para você. Assim, como ele falou com Abraão. Abraão, você é justo. Deus declarou a sua justiça para Abraão. Só que a gente viu que justiça é o quê? É os 10 mandamentos. É a mesma coisa de ele falar os 10 mandamentos para Abraão. E Abraão, quando ouviu aquilo de Deus, o que é que ele falou? Amém. Amém, Senhor. Assim seja. Só que a gente tem outro episódio também. O povo de Israel ali no Monte Sinai, no Egito. Deus foi para declarar a sua justiça para eles, que era a sua lei. Só que o que foi que eles fizeram? O que foi que eles falaram? Eles falaram amém, como Abraão? Eles fizeram o quê? Antes de eles fazer os bezerros de ouro, o que foi que eles falaram? Não, Moisés. Fala o Senhor com Deus e tudo o que ele disser, nós obedeceremos. Eles não entenderam que nós, em relação à lei de Deus, não existe. Nós não existe. Existem as obras de Deus em mim. Entendeu? Então, tipo, você vê que a diferença de Abraão e com o povo de Israel. Deus falou, Abraão, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus falou para o povo de Israel, o povo de Israel falou, o Senhor falou isso? Então eu vou fazer. Eu vou fazer. Você vê? E o povo de Israel conseguiu fazer? Mas o que a Bíblia fala de Abraão no final da vida dele? Deus declara de Abraão, Abraão, meu servo, observou todos os meus estatutos e mandamentos. Pela fé, Abraão guardou os mandamentos de Deus. E aí a gente vai... deixa eu só ler essa parte aqui. É a lei abolida quando você está em Cristo Jesus? Não. Ela é a própria palavra que sai da boca de Jesus. Ele fala dos 10 mandamentos. Como lemos a palavra de Deus? Como lemos os 10 mandamentos? Pode passar. Abra a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. Esse eu não anotei. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. A gente já estamos finalizando. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 6, diz assim, ó: porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Aí ele continua: brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente sabe que no início, lá em Gênesis, quando você vai lá, Deus ele ordenou, ele fala, haja luz e houve luz. Aí Paulo fala aqui, porque Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas. Aí ele fala, Deus mandou a luz brilhar na escuridão. No princípio havia escuridão e Deus disse, haja luz. E houve luz. Ele mandou a luz brilhar na escuridão. A luz se produziu sozinha? Não, mas Deus mandou.
e temos diante de nós os 10 mandamentos. E nós lemos como se Deus estivesse dizendo: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. É assim que nós consideramos os 10 mandamentos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês consideravam os 10 mandamentos assim quando vocês liam? Vão lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não matarás. Não adulterarás. Como era que você lia isso? Eu tinha que fazer aquilo ali, né? Ordenanças, né? Ordenanças. Você deve, você deve não matar. Você deve não roubar. A gente sabe, a gente não tem que fazer isso. Mas aqui eu estou falando como é que ele chega até nós. Como é que a gente entende. Dessa forma, né? Você deve guardar o sábado, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Isso. Pode passar. Mas lendo linha por linha, vemos que a palavra que sai da boca de Deus produzirá. Ela produzirá o que quer. Então, quando Deus vem até nós e diz: não farás outros deuses diante de mim, como você lê? Como se dissesse: não é para você fazer outros deuses diante de mim? Certifique-se de que você não se curve perante algum ídolo. Não. É a mesma palavra que foi proferida no princípio. Em si, a própria vontade de Deus, em si, a própria vontade da palavra se produzirá. Você vê que no início Deus falou: haja luz, e a própria palavra operou a criação da luz. Os 10 mandamentos e a palavra de Deus é a mesma coisa. É uma promessa. Quando Deus te declara justo, ele está nada mais e nada menos do que proferindo a lei para você. Só que agora você crê, pela fé, que quando Deus fala, a própria palavra de Deus cria aquilo em mim. Porque assim foi na criação. A criação é nada mais e nada menos do que a manifestação do poder de Deus. A criação é uma pregação do Evangelho. A gente não está vivendo hoje a redenção? Não precisa eu e você ser redimido? Sabe o que significa redenção? Recriar. A redenção é Deus recriar. E como é que ele vai recriar? Da mesma forma que ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, tudo estava, então, o jogo estava em como a gente entendia a palavra de Deus, como é que a gente compreendia os 10 mandamentos e toda a palavra. Se eu compreendo como uma ordenança que eu tenho que fazer, onde é que entra a fé nisso? Agora, se eu compreendo como uma promessa que o próprio Deus opera em mim, então a fé entra em jogo, entendeu? E aí, continua. Se recebemos a palavra de Deus dessa maneira, não somente Jesus Cristo irá tomar o lugar dos nossos fracassos, mas a própria palavra dele produzirá sua própria justiça em nossas vidas. Ela criará o que ela falou. Queridos, isso é impressionante. Como é tão simples o Evangelho, estava tão na nossa cara, no primeiro livro da Bíblia, e nós não entendíamos, nós não víamos. Toda a palavra de Deus que sai da sua boca, ela é criacionista. Nosso Deus é um Deus criacionista. Na sua própria palavra há uma energia criativa para criar aquilo que ele falou. Vamos passar. Abram a Bíblia de vocês em 2 Pedro. Esses eu faço questão que vocês marquem na Bíblia de vocês. 2 Pedro. São que horas já? É que eu estou sem horário. Já estou terminando. Terminando. Segunda Pedro, capítulo 1.
Capítulo 1, verso 4. Deixem aí guardado com vocês. Eu só vou ler aqui a parte e depois a gente já lê o texto da Bíblia. Quando os israelitas receberam os 10 mandamentos, o que eles disseram? Acabei de mencionar. Tudo o que o Senhor nos disse, isso faremos. Isso foi o que eles disseram. Eu vou cumprir, sim. Isso foi o que comandaste e é o que eu quero fazer. Então é o que eu farei agora. Mas não é isso que Deus quer. Não é o que a lei quer. Ele não quer o seu proceder. Ele não quer a sua obediência. Ela quer a obediência de Deus. Deve ser permitido que a palavra de Deus produza seu próprio cumprimento. Agora vamos ler aí 2 Pedro 1, verso 4. Alguém pode ler? Pelos quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. A lei de Deus não é somente uma promessa, ela é preciosa e grandíssimas promessas, para que através dela nós tornemos participantes da natureza divina. Pode passar. Preciosas promessas. O que são os 10 mandamentos? Eles são promessas, preciosas e grandíssimas promessas. Mas não somente promessas. Estamos recebendo a palavra de Deus desta forma? Estamos recebendo a palavra de Deus desta forma? Olhamos para suas exigências, o que nós consideramos que sejam suas exigências. E nas nossas mentes, naturalmente, lemos como um requerimento arbitrário. Quantas vezes você já leu a lei e você entendeu que aquilo ali é um requerimento arbitrário? Sabe o que é um requerimento arbitrário? É da forma que a gente entendia. Eu devo fazer. Eu li, não matarás. Deus está mandando eu não matar. Mas isso é ser arbitrário. Você acha que Deus é um Deus arbitrário? Não, claro que não. Ele é um Deus de promessas. Deus não é arbitrário, mas vemos a sua lei, vemos os princípios de uma vida reformada e pensamos que temos de ir e fazer o que está na lei. Não é o que Deus quer. Quando os israelitas estavam lá, nos pés do Monte Sinai, não deveriam ter dito: tudo quanto o Senhor disser, isto faremos. Deveriam ter dito: amém, que assim seja. Tua palavra, ó Senhor, se cumpra, pois tu disseste que ela não voltará vazia, ela por si mesma realizará a obra. Vocês entenderam esse ponto? Então, quando os israelitas estavam lá, no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, e Deus ia manifestar a sua justiça, ia dar a sua lei, o que era que eles tinham que ter dito? Amém. Amém. Que significa o quê? Amém? Assim seja. Tua palavra, ó Senhor, se cumpra, pois tu disseste que ela não voltará vazia. Isaías 55, capítulo 55, fala isso. Toda palavra que sair da minha boca, diz Deus, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz. E por que com os 10 mandamentos nós pensamos que será diferente? Pode passar. Quando Deus se aproxima de nós com sua lei, ou qualquer outro requerimento, diga amém. Permita que Deus cumpra em você. Não vá como fariseu tentando configurar sua própria maneira de fazer as coisas. Não pegue os princípios de Deus dizendo: eu fiz isso certo e mais aquilo certo. Você não fez e você não consegue. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele dará tanto o querer como o efetuar de acordo com a sua boa vontade. Se tão somente você receber a palavra, então você passará a fazer e produzir. Mas você tem que estar morto.
Você tem de deixar que ele habite em você. Isso se encaixa com o texto que a irmã falou aqui. Quando se renuncia ao eu, então podemos nos tornar uma nova criatura. Então Cristo pode operar em nós. A mesma coisa que ele falou aqui mas para que isso aconteça, você precisa estar morto. Ou seja, o eu, renunciar ao eu, é o ponto de partida para que isso opere em nós. Para que as leis de Deus possam habitar em nosso coração como uma promessa. Pode passar, já estou chegando ao final. Agora aqui, para finalizar, a gente vai ler só essa experiência aqui. Aqui é Alonso T. Jones, na Conferência Geral de 1893, estudo número 18, e ele fala a respeito dessa experiência, daquilo que nós estamos estudando. Prestem bastante atenção nisso. Olha só. Alguém pode ler? Edson, pode ler? Naquele dia haverá 2 grupos de pessoas. Quando a porta se fechar, alguns vão querer entrar e dirão: Senhor, abra a porta para nós. Queremos entrar. Em resposta, vem alguém e pergunta: o que fizeste para que queiras entrar? Que direito tens de entrar nesta herança? Que reivindicação fazes? Somos teus conhecidos. Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Sim, além disso, temos profetizado em teu nome. E em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Não é isso evidência suficiente, Senhor? Abra a porta. Qual é a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode passar. Vocês se lembram no texto da Bíblia em relação a isso? Aí, continua. Pode continuar. O que eles disseram? Nós fazemos muitas maravilhas. Nós estamos bem. Nós somos justos, justificados, totalmente certos. Portanto, nós temos o direito de estar aí. Abra a porta. Mas nós não vale nada naquele dia. Vale? Se lembra que eu falei? O que foi que os israelitas disseram? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Mas olha só que interessante que ele fala. Mas nós, vale alguma coisa naquele dia? Mas eu vou apresentar Jesus. Eu vou chegar naquele dia e vou falar. Mas Senhor, mas nós, eu e minha família, nós fizemos isso. Vale? Responda, eu quero ouvir de vocês. Nós, vale alguma coisa? Vai valer alguma coisa naquele dia? Pode continuar. Agora o outro grupo de pessoas. Haverá outro grupo de pessoas naquele dia, uma grande multidão que não se pode contar. Todos os povos, nações, línguas e tribos subirão e entrarão. E se a mesma pergunta fosse feita, o que tens feito que possa recomendar a tua entrada para a vida? O que tens para alegar? A resposta seria: nada fiz para que hoje eu mereça entrar. Sou um pecador dependente somente da graça do Senhor. Eu era tão miserável completamente, cativo e escravo, que ninguém podia me libertar a não ser o próprio Senhor. Tão miserável que tudo o que eu podia fazer era buscar o Senhor constantemente para me confortar. Tão pobre que tive que implorar pelo Senhor. Tão cego que ninguém além do Senhor me pôde fazer ver. Tão nu que nada me cobria a não ser a próprio Senhor. Tudo o que tenho a reivindicar é o que Jesus fez por mim. O Senhor me amou. Quando em minha desgraça clamei, Ele me livrou. Quando em minha miséria quis conforto, Ele me confortou em todos os momentos. Quando em minha pobreza implorei, Ele derramou sobre mim bênçãos. Pode passar, acho que é o último. Deixa eu ler isso para não cansar muito a voz. Quando cego estive, pedi ao Senhor que me mostrasse o caminho, para que eu soubesse onde ir. Ele me guiou e me fez ver. Quando estive nu, nada podia me cobrir-me, e por isso ele me deu este manto que visto. Portanto, tudo que posso apresentar, tudo que tenho para apresentar como aquilo que me fará entrar, qualquer alegação que eu possa fazer, é apenas o que ele tem feito por mim. Se isso não me fizer entrar, então ficarei de fora. E isso também é justo, se eu for deixado de fora. Não tenho nenhuma reclamação a fazer. Mas isso não me dará a direito de entrar e possuir a herança?
Vocês entenderam a diferença dos dois grupos? O primeiro grupo apresentou o quê? Nós. Só boas obras, mas as boas obras dele. Ele falaram assim, você comeu na nossa casa e tal, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo. E eles foram, qual foi a palavra que foi dirigida para eles? Apartai-vos de mim. Só que aí vem um segundo grupo, e o que é que eles apresentam? Vocês entenderam o que é que o segundo grupo apresenta? Cristo. Eles entendem a condição, e tudo que eles apresentam é Cristo. Olha só o que eles falam. Cadê? Tudo que eu posso apresentar, tudo que tenho para apresentar como aquilo que me fará entrar, qualquer alegação que eu possa fazer é apenas o que ele tem feito por mim. E aí continua. Então é dito, lá nas portas dos céus. Bem, há algumas testemunhas muito especiais aqui que precisam estar completamente satisfeitas com todos aqueles que por aqui passam. Pode passar. São 10 examinadores. Quando eles avaliam o caso de um homem e dizem que ele está ok, pois bem, então ele pode entrar. Está você disposto a que eles venham e examinem seu caso? Olha só, aqui Johnny está falando, na história que ele está contando, que os 10 examinadores é os 10 preceitos da lei. Os 10 preceitos da lei. E aí ele fala para o segundo grupo, tudo bem. Então, eu posso chamar as 10 testemunhas para examinar vocês? Aí ele fala, tudo bem, chame. Aí ele fala, olha, aqui só entra as pessoas que as 10 testemunhas, que os 10 examinadores dizem que está ok. Posso chamar os 10 examinadores para te avaliar? Se eles disserem que está ok, então você pode entrar. Aí o grupo fala, pode chamar. E aí eles falam, e aí, está você disposto a que eles venham examinar seu caso? E responderemos, sim, sim, pois eu quero entrar. E eu estou disposto a me submeter a qualquer exame, porque mesmo que eu seja deixado de fora, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Estou perdido de qualquer maneira, quando só resta a mim. Aí vem os 10 examinadores, e agora vamos ver o que os 10 examinadores vão falar. Bem, nós os chamaremos então. Aqueles 10 são trazidos e eles dizem, sim, estamos perfeitamente satisfeitos com ele, pois a libertação que ele obteve de sua miséria é a libertação do nosso Senhor. O conforto que ele teve em todo o caminho que ele tanto precisava é o conforto do nosso Senhor. A riqueza que ele possui, o que ele quer que ele tenha, pobre do jeito que ele era, foi o Senhor que o deu. E cego, o que quer que ele veja agora foi o Senhor que mostrou. E ele vê somente o que é do Senhor. E nu como estava, essa vestimenta que ele veste, o Senhor quem o vestiu. O Senhor quem a teceu. É toda de autoria divina. Nós só vemos a Cristo. Portanto, sim, ele pode entrar. Pode passar? E aí eu peguei esse trecho, e quando Jones pregou essa mensagem em 1893, toda a congregação começou a cantar. Jesus pagou o preço, tudo a ele eu devo. O pecado deixou a mancha vermelha, mas ele me deixou mais alvo que por fim, meus irmãos. Mas ele me deixou mais alvo. E aí ele fala, e por fim, meus irmãos, virá dos portões uma voz da mais doce melodia, cheia de suavidade e compaixão, a voz do meu Salvador, virá de dentro dizendo, venham benditos de meu Pai, porque estás aí fora, e o portão se abrirá, e teremos uma abundante entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para finalizar, o último texto. Que Deus possa nos ajudar de verdade, que Ele realmente nos ajude a receber Sua palavra com a verdadeira intenção com que Ele a proclamou, para a palavra fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo proferiu em Salmos 40, versos 7 e 8, que diz, então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu, sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Então, em suma,
em resumo a tudo aquilo que nós vimos, a lei de Deus, ela vem até nós como uma promessa que o próprio Deus irá cumprir aquilo em nós.